Você consegue imaginar o Harry Kane com a camisa do Arsenal ou o Kevin De Bruyne ganhando a Premier League, mas com a camisa do Liverpool? Isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido se os jogadores jogassem pelos times que eles torcem, ou pelo menos pelos times ali que eles passaram ou apoiaram na infância. Então se prepara que hoje eu vou contar pra vocês qual é o time do coração dos principais craques do mundo hoje em dia, incluindo Messi, Ronaldo e Neymar, fica aí. E esse negócio de time do coração é um bagulho complicado porque muitas vezes você apoia um time quando é criança e tal, depois você vai crescendo e aí seus gostos vão se consolidando mais e tem muita gente que acaba, digamos, virando a casaca. É o meu caso, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar futebol europeu aí, eu comecei torcendo pro Manchester United, né? Até aí meio que virar a casaca e escolher o Tottenham de fato como um time que eu nunca mais parei de torcer. É o caso também do Harry Kane, ídolo do Tottenham, que tem uma identificação enorme com o clube, mas que torcer pro Arsenal na infância. Tem essa foto aí, né, dele vestindo a camisa do Arsenal e aí muita gente pensa que era isso. Mas na verdade não, porque o Harry Kane passou ali um período bem curto na categoria de base do Arsenal, certo? Então ele tava vestindo a camisa do Arsenal por fazer parte ali da escolinha, né, do timinho dos pequenos ali. Ele chegou a declarar que naquela época ele gostaria de estar usando a camisa do Tottenham, mas que por jogar no Arsenal não ia pegar muito bem, né, obviamente. E disse, minha família toda torcia pro Tottenham e eu morava na frente do estádio, então não tinha como eu não torcer pros Spurs. E quando ele tinha 11 anos ele foi dispensado lá do Arsenal, digamos assim, foi pro Tottenham e o resto é história. Ele tem uma identificação grande com o clube, ama o Tottenham, mas outro cara que de fato torcia pro Arsenal era o Pogba. Não é incomum encontrar algum francês que torça pro Arsenal, porque no começo desse século aí, o Arsenal teve grande sucesso com muitos jogadores franceses no seu elenco, né? Então teve o Pires, teve o Vieira, teve principalmente o Thierry Henry. E o Pogba declarou em uma entrevista que torcia na época pro Arsenal por causa dessa galera aí, desses franceses que chegaram lá ganhar o título invicto da Premier League, né? E outro jogador do Manchester United que torcia pra um rival da Inglaterra era o Jadon Sancho, né? Ele acabou de chegar lá nos Red Devils, mas pouca gente lembra aí que ele, na verdade, era um torcedor do Chelsea. Há um tempo atrás foi descoberta uma conta antiga do Sancho, que ele não usava mais, assim, inativa, né? Em que ele no Twitter ficava comemorando as vitórias do Chelsea e inclusive comemorando o título da Champions League de 2012. Só que havia, assim, uma dúvida se realmente aquela conta tinha sido dele e tal, e agora, antes da Eurocopa 2020, numa entrevista, ele esclareceu, né? Não falou se a conta era dele mesmo, mas respondendo quem que era o seu ídolo inglês, ele não titubeou. Frank Lampard. Eu era torcedor do Chelsea na infância, não posso mentir. E outro torcedor do Chelsea é o Lukaku, exatamente. Ele que foi pro Chelsea depois de se destacar no Anderlecht da Bélgica e lá no Chelsea não conseguiu jogar. Acabou tendo vários empréstimos aí, até sair em definitivo pro Everton. Mas mesmo depois de ser aí, digamos, dispensado pelos Blues, que nunca deram de fato uma grande chance pra ele jogar e mostrar seu futebol, ele depois de já estar vestindo a camisa do Everton, declarou que é o torcedor do Chelsea e que torceria pro Chelsea pra sempre. Ao mesmo tempo, num artigo que ele escreveu pro portal Players Tribune, onde jogadores escrevem ali sobre suas carreiras, suas infâncias, né, momentos das suas vidas, ele disse que quando era pequeno queria deixar a família dele orgulhosa, né, e que o sonho dele naquela época era jogar pelo Anderlecht, e esse sonho ele concretizou. Então Pogba, Sancho, o Lukaku que passou no Manchester United, ninguém que vestiu a camisa dos Red Devils torce pros caras. Torce sim, é o caso do Bruno Fernandes, beleza? Que declarou aí depois que saiu do Sporting pro Manchester United que defender aquele time, né, dos Red Devils aí era o sonho de infância dele e que ele chegou a chorar quando a transferência foi confirmada, né? Ele que quase foi pro Tottenham, né? Pro meu desespero, acabou não indo. Triste. Ah, e ele explicou um pouco mais sobre a história, né? Ele disse que uma vez o pai dele levou o Bruno e o irmão pra irem comprar uma camisa de futebol cada um. Eles poderiam escolher. O irmão do Bruno Fernandes escolheu uma camisa do Messi e o Bruno Fernandes foi numa camisa do Manchester United. Uma escolha muito difícil essa daí, né? Na verdade não, era uma escolha muito clara, né? O Bruno Fernandes simplesmente fez o que era certo ali pra ele. E outra escolha fácil é você deixar o like nesse vídeo se você tá curtindo, pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente, beleza? Muito obrigado por dar essa força aí pro meu trabalho. E outro jogador que torcia pro Manchester United é o Sterling, né? O Sterling que passou pelo Liverpool, hoje em dia joga no Manchester City, e somando as duas passagens por esses dois clubes, ele já enfrentou o Manchester United 23 vezes na carreira e nunca fez um golzinho sequer. E perguntaram pro Sterling sobre isso, né? E ele respondeu: talvez eles serem o time que eu torcia pra infância não ajude muito. Mas quem de fato torce pro Manchester City é o Phil Foden, esse guri aí. Ele tem a família dividida entre torcedores do Manchester United e do City, mas segundo ele, ele era City desde pequenininho. Aliás, ele fez todas as categorias de base no clube, né? Também foi gandula do City até virar o que é hoje aí uma grande promessa do futebol mundial, jogando pelos Citizens. E outro cara que também torce pro City é o Haaland, exatamente. Na verdade, ele torce pra mais de um time. Por que acontece? O Haaland, pelo jeito, tem uma grande admiração pela carreira que o seu pai construiu. O pai dele, o Alf Haaland,
jogou na Premier League em 3 times. No Leeds, que inclusive foi a época que o Haaland nasceu, quando o pai dele jogava no Leeds e morava em Leeds, por isso que o Haaland na verdade nasceu na Inglaterra em Leeds, né? Pelo Nottingham Forest, que o pai dele também defendeu, e ele também torce pro Manchester City. Então ele tem um carinho pelos 3 times que o pai dele defendeu aí, parece ter bastante orgulho da carreira do pai, né? Aliás, o próprio pai dele chegou a confirmar que ele torce pros 3 times, digamos assim, né? E por causa disso, eu acho que em algum momento dessa carreira do Haaland, a gente vai ver ele jogando na Premier League, né? Porque parece que ele gosta do campeonato, nasceu lá, o pai dele fez carreira lá, o cara tem esse gosto pelos times ingleses, então em algum momento ele vai, hein? E já que a gente tá falando do Manchester City, um dos grandes craques recentes aí do clube é o Kevin De Bruyne. Só que o Kevin De Bruyne tem uma polêmicazinha porque nos últimos anos City e Liverpool se tornaram ali 2 das principais potências competindo pelos títulos ali na Inglaterra, e o Kevin De Bruyne era torcedor do Liverpool quando era pequeno. Quando ele tinha apenas 11 anos e jogava na base do Ghent da Bélgica, fizeram uma entrevista com ele e ele disse que o grande ídolo dele naquela época era o Michael Owen, jogador aí que tava no Liverpool, né? E que ele torcia pelo Liverpool e que gostaria de jogar lá um dia. Com a carreira que ele construiu, acho praticamente impossível agora, né? O próximo torcedor do Liverpool, assumido mesmo, é o Salah. O Salah, que a primeira passagem dele na Inglaterra não foi boa, ele foi pro Chelsea, não conseguiu ir bem, acabou depois indo jogar na Itália, e só depois da sua segunda passagem pela Inglaterra, quando ele chegou no Liverpool, é que ele conseguiu se tornar um dos principais jogadores do mundo, meter gol a rodo, se destacar e tal, e quando ele chegou lá nos Reds, ele deixou bem claro: eu amo o clube desde pequeno, e sabia que era a equipe que eu queria jogar. Assim que eu tive a chance, eu tive que fazer acontecer. E um dos grandes parceiros do Salah nos últimos anos, o Mané, não era torcedor do Liverpool, né? Na verdade, ele explicou que lá no país dele, Senegal, ele cresceu com as pessoas fazendo tudo junto, então as pessoas comiam juntos, faziam muitos eventos, assim, sociais, né? Sempre tinha gente por perto, assim, uma comunidade, né? E nessa vila onde ele morava lá, a galera assistiu o campeonato francês, né? E pelo campeonato francês tá passando ali na TV, ele acompanhar e tal, ele virou fã e torcedor do Olympique de Marselha quando era pequeno. Também do Liverpool, o goleirão Alisson, brasileiro, já destacou várias vezes que ele é sim torcedor do Internacional, inclusive já postou nas redes sociais várias vezes, aí tipo stories no Instagram torcendo pro Inter e tal, né? Mas o que muita gente não sabe é que ele tem um carinho muito grande pelo Fluminense também, e desenvolveu um afeto e uma torcida pelo Flu, né? Por quê? Porque o irmão dele, Muriel, jogou no Fluminense, e também porque o próprio Alisson foi acolhido pelo Fluminense pra passar um tempo lá, mantendo a sua forma física e tal, e disse que foi muito bem recebido, que o clube tava espetacular naquele momento, ele gostou muito, e disse que hoje em dia ele torce tanto pro Inter quanto pro Fluminense. Agora, um brasileiro que é companheiro do Alisson na seleção, né, que é o Ederson, ele não torce pra nenhum time brasileiro não, mano. Ele declarou que ele é benfiquista, exatamente. É o time que lançou ele pro mundo, onde ele esteve antes de ir pro Manchester City, e ele declarou que vai pra sempre torcer pro Benfica, e que no Brasil ele não tem preferência não. E mais um grande jogador da seleção que falou pra quem torce é o Marquinhos, né, zagueiro do PSG, que já deixou bem claro que não é surpresa pra ninguém, que ele é torcedor do Corinthians, que foi o time que revelou ele, né. Ele jogou muito pouco tempo no profissional antes de sair pra Europa, mas ele disse que um dia gostaria de voltar, e também disse que torce pro Corinthians desde que chegou no clube lá pras categorias de base aos 8 anos de idade. E se a gente tá falando de PSG e seleção brasileira, não dá pra não falar do Neymar, e o assunto de qual time ele torce já gerou muita polêmica aí nas redes sociais, porque ele foi revelado pelo Santos, se tornou um grande jogador no Santos, né, fez categorias de base lá e nunca deixou de mostrar o seu afeto pelo time praiano. Só que essa relação sofreu alguns abalos, principalmente depois que o Neymar saiu pro Barcelona, né, e aí um dia vazou na internet uma foto dele bem pequena, assim, mais criança mesmo, com a camisa do Palmeiras, e aí ficou aquela dúvida: será que o Neymar é palmeirense? Demorou um tempo até ele se pronunciar, mas quando teve a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, o Neymar aí foi pras redes sociais esclarecer, né, e disse que ele era palmeirense quando era moleque, mas que aos 12 anos, quando chegou no Santos lá, tudo mudou e passou a torcer pro Santos, né, inclusive ele disse, como um grande pensador, né, as seguintes palavras: sou peixão, f***se. E um cara que acabou de chegar no PSG foi o Donnarumma, né? Donnarumma que fez as suas categorias de base no Milan e virou titular do clube com 16 anos muito cedo. E ele declarou que sim, era torcedor do Milan desde pequeno, seu clube de infância, e que ele era fãzaço do Kaká já naquela época. Outro reforço de peso do Paris Saint-Germain é o Sérgio Ramos, e o Sérgio Ramos já declarou aí que é madridista, torcedor do Real Madrid. Imagina, né? Depois de tudo que ele passou pelo Real, defendendo o clube aí por mais de uma década e pô, ganhando títulos atrás de títulos, se tornando um dos melhores zagueiros do mundo, virando capitão. Ele falou que ele é madridista sim, só que antes de jogar no Real Madrid, ele jogava no Sevilha, e ele disse que o amor dele pelo Sevilha continua. E sempre que ele ia jogar em Sevilha com a camisa do Real Madrid, ele era vaiado, né? Mas ele disse que isso não mudou o amor dele pelo clube. O Sevilha sempre será minha casa. Podem me vaiar mais ou me vaiar menos. E ele ainda foi mais à frente e disse que quando ele morrer, ele quer que botem 2 bandeiras no caixão dele, a do Real Madrid e a do Sevilha.
E já que a gente puxou o tema do Real Madrid, a gente pode falar de outro jogador do clube, que é o Courtois, que disse que era torcedor do Real Madrid há muito tempo. Quando ele chegou no clube, ele não poupou elogios e disse que sempre foi um sonho para ele entrar no Bernabéu vestindo a camisa do Real e que ele trabalhou a carreira inteira dele para conseguir realizar aquele sonho. Curiosamente, o Courtois se destacou pro mundo, né, e virou um grande goleiro com a camisa do Atlético de Madrid, o grande rival da cidade. Então acho que depois dessa declaração, acho que ele nunca mais vai ser bem recebido lá na torcida colchoneira, né? E outro é o Hazard, que sempre teve o sonho de jogar no Real Madrid, né? E quando ele foi vendido do Chelsea lá pro Real, a própria diretora do clube, Marina Granovskaya, disse que jogar no Real Madrid era o seu sonho de infância, no caso o sonho do Hazard, né? E concretizou. Na verdade, ele foi pro Real Madrid jogar, por enquanto não muito, né? Por falar em torcida do Real Madrid, pra quem que torce o Mbappé, cara? É curioso porque a gente não sabe dizer ao certo, mas a gente pode especular um pouco. Não tem nenhuma confirmação oficial, então é difícil saber, mas já foi especulado que ele pode ser torcedor do Paris Saint-Germain mesmo, né? O que faz sentido porque ele nasceu em Paris e desde que ele é pequeno aí, porque o Mbappé é muito novo, né? O Paris já vinha se tornando rico e se tornando o principal time da França, então pode ser. Só que todo mundo vai lembrar que quando o Mbappé era moleque, tiraram fotos dele no quarto do cara e era lotado de pôster do Cristiano Ronaldo na parede. Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do Real Madrid. Isso levou a especulações de que o Mbappé poderia ser torcedor do Real. Mas ele não confirmou isso, então não deixa de ser especulação. O que ele falou é que o sonho dele era ser como o Cristiano Ronaldo, ter uma carreira tão brilhante quanto o Cristiano, né? E ele realmente tinha essa idolatria gigantesca pelo Cristiano, mas não necessariamente ele é torcedor do Real. Então a gente não sabe ao certo, vai. Quem a gente sabe ao certo, porque a família entregou, é o Cristiano Ronaldo, que foi revelado pelo Sporting, né? Lá que ele se profissionalizou. Só que diz a lenda que quando ele era pequeno, ele era benfiquista. A mãe dele mesmo falou, né, que o pai dele torcia pro Benfica e quando era pequeno o Cristiano Ronaldo entrou na onda, acabou torcendo pro Benfica também, mas acabou sendo um pique parecido com aquele do Neymar no Santos e Palmeiras, lembra? O Cristiano meio que ia torcer pro Benfica quando era muito pequeno, mas aí logo chegou nas categorias de base do Sporting e virou sportinguista e parece que sempre será. Inclusive já chegou a dar declarações de que ele gostaria no finalzinho da carreira de dar uma passada no Sporting pra terminar a carreira por lá, né? E um cara que já jogou com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid é o Di Maria do PSG, que já declarou a sua torcida pelo Rosário Central, o time que o revelou, né? E ele disse também, perguntado qual time que ele nunca jogaria na vida, ele não falou que era o Barcelona ou nada assim, né? Ele falou que ele nunca jogaria pelo Newell's Old Boys, que no caso é o time rival lá do Rosário Central, né? Newell's Old Boys que tem um torcedor ilustre, sim senhor, é o Lionel Messi, o próprio. É claro que hoje é praticamente impensável dizer que o Messi não é torcedor do Barcelona, imagino que ele ame o Barcelona de paixão até o fundo da alma, porém o Messi surgiu pro futebol lá no Newell's da Argentina e já deixou claro aí que teria o sonho de voltar a jogar lá um dia, porém ele disse que a família dele tá muito bem adaptada em Barcelona e tal, e que a família vem antes da carreira e que pode ser que esse sonho de um dia voltar pro Newell's nunca se realize, mas ele tem assim um carinho lá no fundo do coração pelo time que o revelou. Na verdade não revelou, né? Revelou é o time que fez o cara virar profissional, no caso foi o Barcelona, mas o Messi fez aí uns 5 anos de base lá no Newell's Old Boys. E o novo companheiro do Messi no Barcelona é o Sérgio Agüero, o argentino que em 2015 deu uma declaração forte, né? Ele que foi revelado pelo Independiente da Argentina. Em 2015 ele disse que quando acabasse o contrato dele com o Manchester City em 2019, ele voltaria pra Argentina, voltaria pra jogar no Independiente. Porém, todo mundo sabe que isso não aconteceu, então a gente não sabe se um dia ele vai voltar. Um ex-Barcelona que declarou seu time é o Luizito Soares, e curiosamente ele fez categorias de base no Nacional do Uruguai, porém o time que ele torcia na verdade era um argentino, o San Lorenzo. Ele disse que cresceu vendo um San Lorenzo muito forte, gostava de alguns jogadores que atuavam por lá, né, e teve esse carinho pelo time. Inclusive, agora quando ele tava saindo do Barcelona, ele fez até uma piadinha assim numa coletiva de imprensa, dizendo que achou uma pena que ele não recebeu nenhuma proposta do San Lorenzo pra ir jogar lá. Mas ainda dá tempo, né, Soares? Certamente um tweetzinho você consegue cavar uma proposta do San Lorenzo em coisa de 10 minutos, né, amigo? O Soares que depois saiu do Barcelona e acabou indo pro Atlético de Madrid, mas um cara que fez o caminho contrário do Atlético pro Barça foi o Griezmann, e o Griezmann parece que é madridista. O ano era 2013, o Griezmann ainda jogava pela Real Sociedad, quando numa entrevista perguntaram pra quem que ele torceria na Champions League num duelo entre Real Madrid e Borussia Dortmund. E ele disse que torcer pro Real Madrid e falou, sou madridista. E depois disse que entre Barcelona e Real Madrid ele era mais Real Madrid. Só
Só que o Griezmann, cara, ele é um cara que ama futebol acima de tudo, tá ligado? Ele, assim, passa o tempo dele inteiro assistindo partidas de todos os campeonatos, né? Ele passa muito tempo também jogando Football Manager com vários times. Então ele é um cara daqueles jogadores realmente apaixonados pelo futebol. Ele também declarou que quando ele era pequeno, ele torceu pro Marseille, né? Pelo Olympique de Marseille na França. E que depois ele passou a torcer pro Lyon, virou a casaca porque, olha só, ele citou nominalmente que ele era fã do Benzema e também do Juninho pernambucano. Então não se sabe exatamente quem que o Griezmann apoia, né? Quem que ele torce assim, mas me parece que ele é um fã do futebol em geral. Alguns jogadores ficaram fora da lista porque a gente não conseguiu encontrar nenhuma declaração oficial do cara ou de algum membro da família dizendo pra quem que ele torcia. É o caso, por exemplo, do Kanté, do Lewandowski e até do Casemiro, que tem aí toda uma polêmica que talvez ele fosse corintiano, mas não se sabe ao certo. Ele nunca chegou numa entrevista e falou, eu era corintiano. E por ter defendido o São Paulo, provavelmente nunca vai falar, né? Mas enfim, faltaram alguns nomes na lista, alguns nomes top, jogadores de elite, porque eu não consegui encontrar informação precisa. Eu não quero ficar também jogando muita especulação aqui no vídeo, beleza? Deixa nos comentários que outro jogador faltou na lista e espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, não esqueça de deixar o like na saída que ajuda demais o meu trabalho aqui, beleza? Muito obrigado, nos vemos no próximo, um grande abraço, falou!